Contemplem agora 2 vídeos inéditos dos muitos que virão em breve, com a palavra amiga do fundador e bispo primaz da Igreja Amor e Fé, Bispo Renato Suede. O tema está imperdível e será conteúdo das próximas reuniões dominicais com ele mesmo, na sede da igreja, às 7 e às 9h30 da manhã, já a partir do próximo domingo, dia 22 de março de 2026. E ainda ao final, uma das belíssimas canções de seu novo EP, que estará disponível nas mais conhecidas plataformas digitais de todo o país. Confira! Edição: Olair Boaventura Neto. Gálatas capítulo 2, no versículo 20, assim diz o apóstolo Paulo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olá, eu sou Renato Suede e gostaria de falar com você sobre um tema que nós vamos abordar algumas vezes. Vou estar aqui falando algumas vezes sobre esse tema interessante que se chama o relacionamento com Deus. Se você, a proposta é essa, levar você a um questionamento, a um relacionamento, a um pensamento, a um questionamento mesmo. Se o seu relacionamento com Deus se baseia no respeito a Deus, no amor a Deus ou no medo para com Deus ou para com coisas que a religião possa ter perpetrado em você, como medo para fazer você relacionar-se com Deus, e não só com Deus, eu vou estender depois este assunto com as pessoas também, na base do medo. Bem, se nós olharmos na perspectiva veterotestamentária, no Velho Testamento, nós vemos que o relacionamento do homem com Deus baseava-se no medo. Havia medo porque haviam penalidades, inclusive de apedrejamento, de morte, pena de morte, e outras coisas assim, que estavam implícitas dentro do Velho Testamento no relacionamento com Deus. Ou seja, se você desobedecer ao Papai do Céu, a Deus, você será penalizado. É óbvio, ninguém quer ser penalizado, e face ao medo de ser penalizado, as pessoas obedeciam tacitamente, obedeciam muitas vezes sem querer, obedeciam porque não lhe restava outra opção, senão, levadas pelo medo, obedecer a Deus para não serem penalizadas aqui. Agora, dando um salto, se nós observarmos no Novo Testamento, quase todos os próprios evangelistas e apóstolos, à exceção de Paulo, eles vão também tratar do relacionamento nosso com Deus, ou até mesmo às vezes com a igreja ou com a religião mesmo, porque esse assunto não é pertinente só ao cristianismo, mas é pertinente também a outras religiões, a quase todas as religiões. Então eles vão fazer você levar você a pensar que você, pelo medo, deve obedecer a Deus. Por exemplo, o medo de ir para o inferno, o medo de ser castigado aqui, de ter uma doença, o medo de você ser dominado por um espírito maligno. Tudo isso leva o homem ao relacionamento com Deus baseado no medo.
Agora pergunta, será que é assim que Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele? Uma vez que Jesus, tendo vindo como Deus em carne, para trazer a expressão exata de Deus, como está escrito lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, Jesus alguma vez fala em colocar você com medo? Ele põe medo em você? Ele fala de medo? Não, Jesus não. Ele veio trazer um outro tipo, o verdadeiro relacionamento que Deus quer e que agrada a Deus, que é o relacionamento de amor que inclui o respeito. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele é muito usado para colocar medo. Ele é um livro que há várias interpretações do Apocalipse, mas o intuito dele é colocar medo, e muito medo, para que a pessoa obedeça para conquistar a vida eterna, ou para conquistar algo assim, baseado no medo. Já Jesus fala diferente, ele fala, olha, não tenham medo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vos enviarei o Espírito Santo que vos guiará em todas as coisas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu construirei moradas para você. Quer dizer, são sempre palavras de consolo, são sempre palavras que eliminam o medo. No Velho Testamento, nós temos dois casos de pessoas que não se relacionaram com Deus por medo, e elas foram excepcionalmente amigas de Deus. Temos o caso, três, vamos dizer assim, de Enoque. Temos o caso do próprio Noé, que ele foi obediente, mas não medroso. Abraão também foi obediente, mas não foi medroso. Mas especialmente nós temos em José uma complexão, uma compreensão mais exata desse relacionamento com Deus, que Deus era com ele e fê-lo governador do Egito. Temos Davi, o homem que pecou, o homem que errou, como poucos. Os erros de Davi não foram pequenos. No entanto, ele é tido, considerado em toda a Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Davi não tinha medo de Deus, ele tinha respeito e profundo amor. Amor, inclusive, que fê-lo passar a vida com um sonho. O sonho de construir uma morada, um templo para Deus, não é? Que depois se conclui com seu filho Salomão. Então, você vê, ao Novo Testamento, Jesus não fala de relacionamento com Deus com medo. Jesus não põe medo em você. E o apóstolo Paulo também, ao qual acabamos de ler em Gálatas, ele diz: a vida que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Então, se ele me amou, essa fé que eu tenho com Deus, a fé que ele diz ter, é uma fé de amor. Eu respeito a Deus por amor. Eu vivo por Ele por amor. E a minha pergunta para você: você se relaciona com Deus por medo ou por amor? Não. Antes de você responder, eu sei que você vai responder: não, eu me relaciono com Deus por amor. Não é por... Mas será? Você vai à igreja ou à sua religião, você frequenta por amor ou por medo? Porque o que se tem colocado para as pessoas, porque a pregação do próprio Evangelho parece que ainda não entendeu o próprio Evangelho, é a pregação de medo. Ou seja, se você estiver aqui dentro da nossa casinha, dentro das nossas paredes e das nossas doutrinas, você pode estar tranquilo. Mas saindo daqui, você
pode perder a salvação, você pode perder libertação, você pode perder a família, você pode perder a saúde, e não poucas vezes as pessoas perdem mesmo. Não que seja essa premissa verdadeira. Deus não vai castigar ninguém se ela não quiser ficar naquela denominação e for para outra. Mas a pessoa inculca na sua cabeça, isso é inculcado, é colocado na cabeça da pessoa anos após anos, sempre como uma ameaça. Se você sair daqui, você olha. E às vezes dão até exemplos que às vezes nem são verdadeiros, de pessoas que saíram e contraíram doenças e perderam isso e tiveram a família destruída e outras coisas mais. Então a pessoa saindo, ela no subconsciente ela tem que, será que eles não estão certos? Será que eu não vou contrair uma doença? Porque afinal de contas eu não estou debaixo da cobertura daquela instituição. Eu não estou falando de Deus, da instituição. Então é através do medo que as pessoas têm levado as pessoas a se relacionarem com Deus. E a última coisa, eu tenho certeza que Deus deseja, é que você se relacione com Ele com medo. Porque o medo, ele anula a sua personalidade, ele anula você, ele anula qualquer relacionamento espontâneo de amor. Ele faz você até dar coisas para Deus, fazer coisas para Ele, mas por medo, e por medo não há valor. O apóstolo João é considerado apóstolo do amor. Ele diz lá, no amor não existe medo, porque o perfeito amor, está em 1 João, primeira epístola de João, porque o perfeito amor lança fora o medo. Então, você anda com Deus porque ama a Deus, e até porque não há outra opção melhor do que andar com Deus, do que amá-lo, do que saber que tem os anjos dele que lhe acompanham e lhe protegem. Mas você não vai viver, eu não faço isso mesmo querendo fazer, eu não faço isso mesmo querendo fazer por medo de Deus. Aí você já está fazendo mentalmente, ou seja, o seu não fazer não tem valor nenhum. E esse medo, essa dialética, essa questão do medo tem levado milhares de pessoas a serem cristãos ou crentes doentes. Porque elas vivem debaixo de um medo de perder a salvação, o medo de estarem endemoniadas, elas não sabem se estão possuídas por um demônio ou possuídas pelo Espírito Santo. Esse medo faz com que elas vivam doentes, deprimidas, depressivas. São pessoas sem alegria na vida. Elas têm medo até de serem alegres. Alegria contida. Isso é a troco de um medo de Deus. Isso não é respeito. Respeito é muito diferente. Eu sou casado e não traio a minha mulher por causa do respeito e do amor, mas não por medo. Nem por medo dela, nem por medo de Deus. Porque se for por medo, não há valor nenhum. Ou seja, se eu não tivesse medo, eu faria. Agora, por respeito, eu não faria. Por amor, eu não faria. Tudo que você faz para com Deus só tem valor se for feito pelo amor. Paulo disse, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, a ponto de dar o meu corpo para ser queimado, ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, nada serei. Não é? Então quer dizer, Paulo diz assim, há pessoas que fazem caridade porque elas têm medo. Falam, não, eu vou fazer essa caridade ou por interesse, porque eu dando isso aqui, depois eu vou receber aquilo lá. Isso é medo. Então elas fazem tudo aparentemente por bondade, mas não é por medo. E também por interesse de conquistar uma salvação por obras, coisa que é absurdamente estúpida, desculpe-me usar essa expressão, porque ninguém é salvo por obras, mas sim pela fé. E a fé, como diz Paulo, atua pelo amor. Então, para a gente começar essa conversa, porque eu vou ter várias outras vezes que eu vou querer estar aqui conversando com você sobre essa dicotomia, essa relação do homem com Deus, se é por medo, respeito ou amor.
nós vamos falar mais sobre isso também no nosso relacionamento com as pessoas, porque se você parar para pensar, como eu parei um pouquinho, no relacionamento com as pessoas também, você tem medo de perder o emprego, você faz coisas porque você tem medo de perder o emprego, você tem medo do seu patrão, você tem medo da sua esposa, você tem medo dos seus filhos, os filhos têm medo do pai, a esposa tem medo do marido, você tem medo do que as pessoas pensam de você. Você tem medo do que as pessoas pensam de você. Então, quer dizer, eu não vou fazer isso que eu gostaria de fazer, porque eu tenho medo de, o que as pessoas vão pensar? Mas qual a diferença que vai fazer no que as pessoas vão pensar? Se as pessoas pensarem mal de mim, eu vou perder meus amigos, eu vou ficar sozinho, eu vou ser mal falado. Mas isso vai lhe trazer mais vida? Quer dizer, o que vai lhe trazer condição de vida, o que vai lhe trazer qualidade de vida, é o que as pessoas pensam de você ou o que você realmente é? Porque há pessoas que vivem buscando agradar a todo mundo, por medo das pessoas pensarem mal dela. Então você vê que o medo é o sentimento que perdura na mente de todas as pessoas em todos os sentidos, seja na religião, ou seja nos relacionamentos humanos, ou em qualquer coisa, ou seja no trabalho, em tudo. Em tudo. Eu vi um documentário sobre a Finlândia, onde lá eles, uma técnica revolucionária, eu que sou educador também, eles acabaram com as provas, porque eles entenderam que a prova que se tem nas escolas, ela leva o aluno a um tamanho estado de medo que bloqueia muitas vezes dele escrever o que ele sabe. Ao invés de ele dizer o que ele sabe, ele estudou, mas ele se sente bloqueado por causa do medo de ser reprovado na prova. E realmente o medo produz tormento, como diz João. João diz isso lá em 1 João. O medo produz tormento. E você talvez seja uma pessoa que viva atormentado toda a sua vida. Você é o próprio tormento em forma de pessoa. Você não é feliz, você não tem alegria, porque você vive atormentado. O que vão pensar de mim? Eu tenho que passar, o aluno tem que passar na prova. Fala, prova! Aí já vem o medo. E se eu não passar? Então na Finlândia eles tiraram a prova e eles analisam o aluno pelo seu caminhar diário. Assim eles analisam e chegam à conclusão se ele está apto para passar ou para não passar em determinados testes ou provas. Muito mais inteligente, para tirar exatamente este sentimento horroroso, nocivo, daninho, este sentimento que mata e destrói, que se chama medo. Agora imagina se você se relaciona com Deus por medo. E a maioria das religiões, eu não estou falando cristianismo não só, a maioria das religiões, ela traça esse relacionamento de você com o divino. Medo. Por medo se faz tudo. No islamismo, em várias religiões. A que menos lida com isso por não ter um ser divino, um pouco menos seria as hindus e o budismo. Mas a maioria, ela sempre... Você vê, no sistema babilônico, o medo ao rei era medo a Deus. Não é? Conhecemos a história de Nabucodonosor, que construiu a estátua de ouro. Falou, quem não se curvar a estátua de ouro, vai para a fornalha. Aí tem aquela história dos amigos de Daniel, que não foram para a fornalha. Todo o relacionamento que também perpassa aí na questão política. Você vê como o assunto é amplo, é rico. É riquíssimo esse assunto. Porque nós vamos falar de política, ela é toda baseada no medo. Então nós vamos fazer isso, vamos votar nesta pessoa com medo daquilo não acontecer. Vamos trabalhar isso aqui, e aí é que surgem as polarizações que são horríveis. Vamos trabalhar contra esse sistema ideológico, porque temos medo dele, seja o sistema que for. Então toda a cabeça do homem, e aí é por isso que Freud discutia isso, Nietzsche discutia isso, Kierkegaard discutia isso também,
E os filósofos de hoje vão discutir sobre isso tremendamente, e não são poucos até que se tornam ateus erroneamente, porque eles pensam que para servirem a Deus ou para viverem com Deus, eles têm que ser medrosos, têm que ser medrosos. Eles têm que relacionar-se com um Deus que amedronta, que espezinha, que põe o dedo e diz: se você não fizer a minha vontade, eu lhe mato, coletivamente inclusive. Jogo todo mundo no inferno. Todos estes que me desobedecerem serão extirpados. E aí, por medo, você passa a obedecer. E é por isso também que muitos obedecem dentro destas quatro paredes, dessas instituições que as religiões criam. Ali dentro se obedece, e lá fora se desobedece, porque o homem não consegue. Ele não consegue viver nesta panela de pressão. O fato é que nós, se você começar a analisar e pensar como eu tenho refletido, nós vivemos sob o signo do medo. Tudo que nós fazemos é com medo. Medo, medo, medo. E o medo produzindo tormento, ele não só produz tormento. O medo produz também a atração de coisas negativas. Outro assunto para nós desenvolvermos em outra ocasião mais oportuna também. Porque quando você tem medo de contrair uma doença, você provavelmente contrairá esta doença, porque este medo cria uma fé negativa. Se você tem medo de perder uma pessoa, provavelmente você perdê-la-á, porque este medo atrai. Isto a física quântica está provando hoje. Nós estamos já no tempo da física quântica, estamos avançando, e a ciência está se encontrando com a fé. Isto é maravilhoso, não é? A ciência, através da física quântica, está se encontrando-se com a fé. Agora, a última coisa que Deus deseja é que você se relacione com Ele com medo. E eu volto a perguntar antes de terminar aqui. Você se relaciona com Deus por medo ou por amor e respeito? Porque respeito é bom. Como que a gente vai viver numa sociedade se nós não respeitarmos o direito do próximo? Os mandamentos de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Isso é respeito. E se eu não respeitar o meu próximo, nós vamos viver num estado de total e completa anarquia e desordem. O respeito é bom, mas o respeito funciona dentro do território do amor. Então nós vemos que os homens, diz, né, desde pequenininho a gente aprende que o homem é uma ilha, quer dizer que uma ilha, nenhum homem é uma ilha, já é outro ditado, né? Agora, nem pode ser uma ilha, mas uma ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. E o homem tem sido o quê? Um pedaço de carne cercado de medo por todos os lados. É medo de tudo e de todos. E vivendo assim, quem pode ser feliz? Isto explica a infelicidade coletiva. Isso explica os relacionamentos doentios de pessoas com Deus, que têm um medo de Deus, que fazem-nas fanáticas, fazem-nas pessoas absurdamente fanáticas, pessoas torpes, pessoas que parece que não pensam, e não pensam mesmo, porque elas são bonecos robotizados em função do medo. Comece a pensar nisso, porque eu tenho certeza, analisando as Escrituras, analisando as palavras de Jesus, a revelação de Deus é Jesus, que o que Deus quer é que nós nos relacionemos com Ele com respeito e amor, mas nunca com medo. E eu também não quero que ninguém relacione-se comigo com medo. Você gostaria? Você sabe que aquela pessoa tem medo de você. Então, se ela tem medo, ela te obedece na sua frente, mas nas suas costas ela pode fazer qualquer coisa, porque ela vai estar livre do medo. E livre do medo, ela tornar-se-á um monstro. Muitas pessoas são monstros para Deus
e dentro de igrejas, de instituições, elas parecem santos para Deus. Tudo porque vivem sob a égide, sob o peso do medo, em vários sentidos. Dão por medo as coisas para Deus, vão às instituições por medo, leem a Bíblia por medo, oram ou rezam por medo, tudo é medo, menos por amor ou por necessidade ou por respeito. Isso é patológico, é doente, né? É doentio uma relação por medo. Comece a pensar sobre isso. Você vive por medo ou por amor e respeito? Livre-se do medo. E entenda definitivamente, um relacionamento com Deus baseado no medo, ele não tem valor algum. Um abraço. Nós vamos fazer vários vídeos, várias palestras e conversas aqui, abordando este assunto do medo. E ele, veja que ele vai tanto do lado religioso, perpassa tudo, entra na política, na sociedade, no casamento, no trabalho, nas relações comerciais, todas. Muito importante abordar este tema, para que livrando-nos do medo, possamos ser nós mesmos. Uma pessoa só consegue ser ela, expressar a sua personalidade, que é aquilo que Deus lhe deu e que a diferencia de todos os outros seres. Ela só consegue expressar a sua personalidade de quem ela é, se ela arrancar, extirpar definitivamente da sua vida esta coisa chamada medo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, quando nós vamos voltar a falar sobre medo, sobre a importância de livrarmos do medo. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus, a você e a sua família, e que você seja um cristão pensante, não apenas um replicante de ordens que são dadas para você. É o que eu desejo de todo o coração. Eu sou Renato Soete, um abraço. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Renato Soete, vamos continuar falando a segunda parte de uma mensagem que eu estou traçando a respeito da dialética e do problema do medo. O medo que produz tormento, o medo que produz, conforme João diz, tormento nas pessoas. E a visão errônea que se tem, muitas vezes, de Deus a respeito dele, por ter não amor a ele, mas ter um relacionamento com Deus baseado no medo, o que é uma tragédia e leva você a um desconhecimento total de Deus, pensando talvez até que possa conhecê-lo. Segunda epístola de Paulo, meu querido Paulo, posso chamá-lo assim, tenho intimidade com ele para isso, porque amo as epístolas do nosso apóstolo, a quem Deus conferiu pregar aos gentios. Paulo, ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 11. Paulo está usando de ironia aqui. Paulo está sendo irônico e bastante irônico. Ele estava um pouco bravo com os coríntios, porque os coríntios não viam nele uma autoridade que ele era e que ele possuía, dada por Deus. Então Paulo diz assim, no versículo 1 do capítulo 11 de 2 Coríntios: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Ele está sendo cínico, ele está sendo irônico. Queria que você me suportasse na minha loucura, você me acha louco. Veja, você tem que entender que Paulo vivia uma dialética não, ele vivia ele vivia uma problemática, vamos dizer assim. Ele vivia um problema tremendo, porque muitos não viam Paulo como apóstolo, não reconheciam o apostolado de Paulo, porque ele outrora havia sido inimigo dos cristãos. Então muitos duvidavam, não levavam Paulo tão em conta quanto aqueles apóstolos que andaram com Jesus. Paulo não andou com Jesus, Paulo conheceu Jesus em espírito. Por isso ele conheceu mais a Deus, porque Deus é espírito de verdade e Jesus é Deus. Então ele disse: vocês
suportai-me, pois. Ele diz, sabe por que eu estou zangado com vocês? Ele vai dizer, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Ele cuidava do rebanho. Os coríntios foram evangelizados por ele, porque eram gregos. Na ilha de Corinto, então, Paulo é quem foi lá falar com eles, os outros não iriam jamais. Mas a Paulo foi revelado que também aos gentios, como também a Pedro, mas Pedro não fez isso tão efetivamente. Aos gentios também deveria ser pregado o evangelho de Cristo. Então ele diz, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia também seja corrompida a vossa mente e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele vai falando da simplicidade do evangelho de Cristo, aí ele complementa, verso 4. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não tenham pregado, ou se aceitais espírito de diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Aí ele diz ainda, complementando, e para corroborar a minha tese aqui que eu estava lhes falando, Paulo se sentia que as pessoas o inferiorizavam por ele não ter sido um dos 12 apóstolos lá que andaram com Jesus. Mas ele não era inferior, até superior, porque escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas ele diz, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo está dizendo aqui que se alguém chegasse para os coríntios, ele receava isso, pregando outro Jesus, que eles aceitavam. Que outro Jesus é esse? É o Jesus do medo. É o Jesus que não é o Jesus do perdão, que não é o Jesus que perdoa, que é a representação exata de Deus. O Jesus que perdoou a mulher adúltera e disse, nem eu a condeno. O Jesus que perdoou a Zaqueu, que era ladrão. O Jesus que na parábola, ele é o pai do filho pródigo. Ele é o Deus pai do filho pródigo, que recebe o filho pródigo, que muito se desviou, que muito andou longe do pai e volta e é recebido com festa. Esse é o Jesus que Paulo pregava. Esse é o Jesus do evangelho. Mas Paulo disse, talvez se vierem outros, pregando outro Jesus, vocês aceitem. Esse outro Jesus é o outro Jesus do medo. É esse Jesus, entre aspas, que muitas religiões, muitas igrejas, no caso, nem religiões e igrejas, pregam ao Jesus do medo, é o Jesus que está pronto para lhe condenar, é o Jesus que está à espreita sempre para mandar você para o inferno, ou coletivamente mandar tantas pessoas para o inferno. É o Jesus da vingança, que faz até músicas falando que Deus vai vingar. Hoje em dia isso é absurdo. Paulo diz, eu tenho medo que se vem alguém e prega um outro Jesus, vocês aceitam. Se vem alguém e prega outro evangelho, que não é o evangelho da graça, vocês aceitam. E começam a misturar graça com lei, e já não sabem se vivem debaixo da graça ou debaixo da lei, debaixo dos sacrifícios da lei ou debaixo da graça que reconhece o sacrifício de Jesus como o último definitivo sacrifício para nos salvar. Outro evangelho que vai dizer que você tem que viver por obras, ou por leis, ou por mandamentos e não pela graça de Jesus, que vai dizer que você não é salvo pela graça, mas pode ser salvo por obras. Paulo receava que os coríntios recebessem este falso ensino. Da mesma forma, eu estou pregando com amor esta série de mensagens, essa segunda parte, falando sobre o medo, de você vencer o medo e entender que não se trata Deus com medo. Você não pode deixar que o medo seja um argumento que usam para você se ligar a Deus, porque você se ligar a Deus por medo não é se ligar a Deus, mas é se ligar a um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia, que não é o Jesus da graça do Evangelho. Eu estou fazendo isso com muito amor para que você entenda que Deus quer que você venha por laços de amor. Como ele diz lá em Oséias, com laços de amor te prendi. Meu querido, a palavra de Deus diz, Deus é amor. É o único conceito que existe na Bíblia de Deus, amor. Mas não amor como o amor do homem, que ama enquanto você o favorece, enquanto você é bonzinho para ele, não. É o amor que ama mesmo quando você
dele se separa. Ele não se separa de você. É o amor do homem que ele expressa lá no livro de Oséias. Oséias e Gomer, aquela mulher que era prostituta, e assim ainda, Oséias a perdoou depois dela adulterar, traí-lo. Essa era uma comparação de como o povo fazia com Deus, ou como uma pessoa pode fazer com Deus, e ainda assim depois vai lá, Oséias, e a compra, e a traz de volta. Assim também Deus quer trazer você de volta. Você foi afastado de Deus porque tanto medo, você tem tanto medo, você tem uma ideia tão errônea de Deus que você diz, é impossível que Deus possa me perdoar, porque eu errei tanto, eu fui tão longe. E disseram já para mim que eu já estou condenado. Para mim não tem jeito. Tem sim. Para o homem, o filho pródigo não tinha jeito. Para o homem, a mulher adúltera não tinha jeito. Para o homem, pessoas como Zaqueu jamais poderiam ter salvação. Mas para Deus há, porque Ele ama a você. E Ele quer apenas que você se relacione com Ele por amor. Então não receba esse outro Jesus do medo, esse Jesus que usa um Apocalipse para colocar medo em você, usa os textos do Apocalipse, usa os textos condenatórios para você se sentir condenado e perdido. Não creia nesse Deus, porque Ele não existe. Não creia nesse evangelho de lei, de obra, de condenação, pois ele não há. Ele não existe, ele não é evangelho. O evangelho é graça pura. Uma vez para sempre, Jesus lhe salvou, morreu por você, melhor dizendo, para lhe salvar. Você creu nele. E a obra que ele começou em você, ele não vai deixar incompleta. Aquilo que ele começou em você, ele vai completar, ainda que seja nos seus últimos dias. Então venha para a vida, venha para Jesus agora. Como a canção que eu fiz, venha Jesus agora, vem a Jesus, mas ao verdadeiro Jesus, ao Jesus do amor, ao Jesus que lhe ama, ao Jesus que lhe chama neste momento. Pai querido e amado, que todos aqueles que venham a ser chamados através desta mensagem venham para Ti. Nós não estamos pregando religião, nós não estamos pregando igreja nem placa de igreja, mas o Senhor Salvador, Todo-Poderoso para nos salvar e para nos perdoar. Que todos que ouçam esta mensagem e entendam, venham para Ti com suavidade e na força do Teu perdão e do Teu amor. Receba-os, Pai, e dá-lhes um novo coração restaurado no Teu amor, para viverem também neste mesmo amor para contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Amém. Graças a Deus. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê bênçãos sobre bênçãos no seu amor. Eu sou Renato Suete e até uma próxima oportunidade, quando vamos ainda continuar falando de como você ser livrado do falso evangelho, do evangelho do medo, ou de um outro Jesus que porventura alguém tenha pregado, tenha inculcado na sua mente essa ideia do Jesus condenador. Mas você entenda o Jesus perdoador, o Jesus do amor. Um abraço muito grande para você, com todo o meu carinho. Até a próxima. Você preste atenção.
Igreja Amor e Fé, sede Rua Saratininga, número 305, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Reuniões, todos os domingos, às 7 e às 9h30 da manhã. E todas as quartas-feiras, às 19 horas. Ministério: Bispo Clério Cerqueira, o Bispo Regional do Estado de São Paulo. Discipulado: Bispo Renato Suete. Venha nos conhecer, e esteja conosco você também.